Boa noite, tudo bem? Está começando agora mais um programa Adoradores do Rei. É um prazer poder falar com você, meu amigo, através da Palavra de Deus e aproveitar esse momento para dirigir a Deus uma prece. Eterno Deus e querido Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essa oportunidade de abrir a Bíblia e falar contigo e através da oração eu posso falar com o Senhor. Nos ajude, perdoe os nossos pecados, por Jesus. Amém. Olha só, hoje o nosso texto está em Daniel capítulo 8. O texto é um pouco longo, mas eu vou ler na sua essência, depois a interpretação está logo a seguir. Como a minha Bíblia é uma letrinha muito pequena, não é? E até preciso comprar uma Bíblia nova. Mas enquanto essa Bíblia não vem, nós vamos nessa daqui mesmo, né? Esperamos em Deus que tudo vai dar certo. Deixa eu me segurar aqui e trazê-la mais perto de mim. No ano 3º do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive no princípio. Quanto à visão que me veio, pareceu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão. E eu estava no rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante dos meus olhos estava um carneiro com 2 chifres altos, mas o mais pequeno subiu primeiro. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem haveria quem pudesse livrar-se do poder dele. Porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis um bode vindo do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo ímpeto do seu poder, da sua força. Vi chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra e o pisou a pés. Vamos segui-lo? E não houve quem pudesse livrar o carneiro dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o chifre grande, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Cresceu até o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra, e os pisou. Se engrandeceu até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra, e o exército lhes foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Parar por aqui no verso 12, para a gente poder continuar. Vocês viram aí um monte de chifres, né? Tantas coisas outras. Ele disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E havendo eu, Daniel, tido visto, procurei entendê-la, e eis que
se apresentou diante de mim, um com aparência de homem. Eu vi uma voz de homem de entre o mar, o rio do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Então, é Gabriel que estava ali conversando com ele. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar a ele fiquei amedrontado, e prostrei-se com o rosto em terra. Mas ele me disse: estende, filho do homem, pois eu estava... Está vendo só? Bíblia pequena assim. No qual gritou e disse a Gabriel: veio, pois, para perto de diante de mim, e fez chegar, fiquei amedrontado e prostrei com o rosto em terra. Mas ele me disse: estende, filho do homem, e entende a visão, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava comigo quando caí sem sentidos do rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar aonde eu estava. Disse-me: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta é a visão, se refere ao tempo do fim. Então aqui, Daniel, ele viu um carneiro que tinha 2 chifres alto, né? E um deles subiu primeiro. E ele lutava com todos os animais ali, e nenhum dos animais conseguiam vencê-lo. De repente veio um bode peludo, com um chifre notável entre os olhos. Você nunca viu um bode com chifre só entre os olhos. Então esse bode peludo travou uma luta contra o carneiro, e nessa luta o chifre do bode foi quebrado. E em seu lugar nasceram 4 chifres e um chifre pequeno entre eles. Esta é a visão. E também Daniel perguntou: até quando vai acontecer isso? Ele disse: até 2300 tardes e manhã no santuário purificado, porque essa ponta pequena, ela deitou por terra o santuário, deitou por terra o sacrifício diário. Não é? E Daniel perguntou: até quando vai isso? E Gabriel disse: até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. E fala assim, entende a visão, que será para o tempo do fim. E agora, nos versos posteriores, amigo, vai ser explicada tudo isso que nós vimos aqui. Carneiro com 2 chifres, um chifre que sobe primeiro, o carneiro vai lá e briga com os outros, e depois vem o bode com um chifre só, um bode peludo. Na luta com o carneiro, esse bode quebra um chifre, no seu lugar nasce 4 e um pequeno entre os 4. Esse chifre pequeno, ele pisa o santuário, não é? Ele persegue o exército de Deus e faz muitas outras coisas. Agora, e disse Daniel: até quando isso vai durar? Até quando isso vai durar? E o anjo respondeu: até 2300 tardes e manhã e o santuário purificado. Isso foi uma profecia. E nós vamos ver depois, não vai dar tempo, no capítulo 9 de Daniel, vai explicitar esse assunto. Agora vamos para a interpretação. A Bíblia, queridos amigos, ela se auto-interpreta. Então não é possível, não é necessário que nós façamos uma hermenêutica, né? Ficar colocando coisas da nossa cabeça, pensando que isso vai resolver o problema. Aliás, não é problema. Aqui é Deus falando de uma forma metafórica. E o que é uma metáfora? É uma comparação baseada
em uma semelhança. Deus usa de coisas terrenas para explicar as celestiais. Esse é o método. De novo, Deus usa as coisas terrenas para explicar ou para fazer entender as coisas celestiais. Esse é o método de Deus. Então, amigos, aqui nós temos um dilema. Nós temos um quebra-cabeça com tantos chifres, com tanta coisa, bode peludo, carneiro, o bode quebra um chifre, nasce 4 no lugar dele, e entre esses 4 nasce um chifre pequeno, que zomba de Deus, que pisa o povo de Deus, que arrastou 1/3 das estrelas de Deus. Parece um pesadelo, né? Mas não é pesadelo. Isso é real. Vamos então agora à interpretação de tudo aquilo que o Walter Silva leu. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha só. Então, aquele carneiro com 2 chifres se refere aos reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos era o primeiro rei. E ao ter sido quebrado, levantar-se-é 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz de catadura ou feroz de cara feia, especialista em intrigas. E eu parei aonde? Assim. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruição. Prosperará e fará que lhe aprove. Destruirá os poderosos dos santos. Por astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. E engrandecerá e destruirá muitos que vivem contra o príncipe das potestades, mas será quebrado sem esforço de mãos. Então aqui o bode com 2 chifres, simboliza os reis da Pérsia. Eles eram aparentados, né? O pessoal da Média e da Pérsia. Aí depois, então esse carneiro, meus queridos, animais na Bíblia significa poder, reino. Então aqui esse bode fala de um poder, de um reinado, que tinha 2 pessoas, tinha os medos e os persas. E o bode peludo significa o Império Grego-Macedônico. E o chifre grande significa o rei primeiro, que é Alexandre. Por ter sido quebrado, nasceria 4 no lugar dele, mas não com a força dele. E dentre esses 4, nasceu uma ponta pequena, que fez ali estragos, que perseguiu o povo de Deus, que fez cessar o sacrifício diário. Então, muitas coisas se fez. Então, esse chifre grande é o rei primeiro, que é Alexandre. E os 4 chifres, que foi dividido o reinado entre 4 generais dele. E nós temos aqui, olha, o nome deles era Cassandro, Lisímaco, Seleu e Ptolomeu. Dividiram o reino entre si, os quais surgiram. Olha só, da divisão. Surgiu Roma, Grécia, Ciro e Egito. Entendeu? Esses 4 reinos que dividiu
o grande império greco-macedônio, as pessoas que tomaram conta desses reinos, esses 4 reinos, eu vou de novo repetir. Eu tenho aqui os dados na mão. Nota, Alexandre morreu no ano 321 a.C. Seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleu, dividiram o reino entre si, dos quais surgiram Roma, Grécia, Ciro e Egito. E dentre esses 4 reis, surgiu uma ponta pequena. Essa ponta pequena, ela simboliza o Império Romano Imperial. O Império Romano Imperial e também o Império Romano Papal. Veja, agora, meus queridos, não é difícil entender. Fala assim que ele pisou a lei, e no capítulo 25, e no capítulo 7, verso 25, aqui fala que ele pisou a lei, ele maculou a lei de Deus. E ele a substituiu por uma outra lei. Mudou os tempos. Mudou-se a lei. Vamos ver aqui. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues na sua mão por 2 tempos, metade de um tempo. Por um tempo, por 2 tempos. Vou repetir de novo aqui. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse reino iria fazer tais coisas. Então, a primeira coisa que ele fez foi mudar a lei de Deus. E também o tempo. Percebam que hoje, amigos, o dia começa à meia-noite. Não. O dia hoje começa da meia-noite à meia-noite? Não. O dia começa no pôr do sol. Vamos lá para Gênesis. Nós vamos ler. Fala assim, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Tarde quer dizer noite. Então, não dá para entender que o dia começa na meia-noite. Essa foi a primeira mudança. Alterar, entendeu? O ciclo do dia. Então, nós temos da meia-noite até de manhã, nós temos metade de um dia. Aí depois, nós temos outra metade. Isso aí não... E destruir, mudar os tempos e a lei. Então, a lei em Êxodo, vou procurar ler aqui de forma resumida, para que vocês possam, ou para que nós possamos entender. Êxodo é facinho de achar, viu? É depois do livro de Gênesis. Seu Walter Silva está chegando lá. Êxodo capítulo 20. Achei aqui, viu? Quando se estuda a Bíblia é assim mesmo, né? A gente escuta, ó. Isso é uma maravilha de gostoso. Sentir aí o barulho da Bíblia. Então começa no verso 3, o mandamento que Deus deu para Moisés. No capítulo 31, 18, fala assim, que acabando Deus de dar ali a lei para Moisés, escreveu com seus próprios dedos em pedra. E por que em pedra? Pedra simboliza força, dureza e também eternidade, porque se escrevesse na areia. Então, vamos lá. Êxodo 20, verso 3 em diante. Não farás para ti imagem de escultura, e nem adorará. Essa é a primeira lei. O segundo mandamento não tomarás o nome de teu Deus em vão. Aqui seria o terceiro mandamento. O quarto mandamento lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nela não fará nenhuma obra, nem seu filho, nem sua filha,
nem o seu hóspede, nem o seu animal. Ninguém que está na sua casa deve trabalhar aos sábados. Esse é o mandamento do sábado, que vai lá do verso 8 até o verso 11. São 4 mandamentos que dizem respeito ao nosso dever e amor para com o Papai dos céus. E aí, os outros 6 mandamentos, percebe comigo? Eram 2 tábuas, 2 tábuas de pedra. Na primeira, havia 4 mandamentos. Na segunda, haviam 6 mandamentos. Tem 5 aqui e 1 aqui, 6 mandamentos. Então, para com Deus são 4. Olha aqui, são 4. E para com o homem são 6. E qual que é o primeiro mandamento dirigido aos homens? Está aqui, Honra a teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E depois vem, não terás, peraí, estou errado aqui. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará nada que é do seu próximo. Esta é a lei de Deus. Está lá em Êxodo. Está aqui na minha Bíblia. Olha aqui. Sempre eu mostro aqui. Está na minha Bíblia, no capítulo 20. Olha aqui. Está aqui no capítulo 20. Olha aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Não dá. Não dá para mostrar. Então, qual que é a lei segundo o catecismo católico? E eu não quero aqui ofender ninguém. Os católicos são boa gente. Nós temos aqui vizinhos católicos que são boa gente. Pessoas dadivosas, pessoas legais, como dizem aí no português diário, né? São pessoas de caráter, que servem os outros, que vai nas casas levar comunhão. E são pessoas bacanas, pessoas honestas. Existem muitas pessoas honestas lá fora, meus queridos. Não pensamos nós que nós somos os últimos cristãos da face da terra, não. Existem muitas ovelhas, disse Cristo, que não estão nesse aprisco. A mim convém buscá-la. Há muitas pessoas que estão aí, por isso que fala lá, ide a todo mundo pregar o evangelho. Se não precisaria Cristo dar essa ordem, né? Aliás, esse verso aí que nós citamos está no imperativo, ide pregai. Mas o certo é no gerúndio, indo pregai. Indo para a escola, indo para a faculdade, indo para o mercado, para a padaria, para o açougue, indo. Se você encontrou alguém na rua, indo, prega o evangelho. Então vamos ver aqui, para terminar, os 10 mandamentos. Está aqui, Vou passar aqui bem devagarinho. Olha aqui, os 10 mandamentos segundo a igreja romana. Vou passar bem devagarinho para vocês verem. Tá vendo? Bem devagarinho, bem devagarinho. Aí, dá para perceber? Olha lá. Tá vendo? Agora eu vou descer. Quem sabe dá para vocês verem melhor. Está meio torto aqui. Aí, tá vendo? Os 10 mandamentos, segundo a Igreja Católica. Agora eu vou ler aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Já começou errado. Não que a ordem que está errada. Amar a Deus está certo, mas a ordem que está errada. Parece coisa pequena, mas não é. É um engodo para levar as pessoas a fazerem coisas erradas. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Não falar o seu nome em vão. O nome em vão é o 4º mandamento. E depois vem o 3º mandamento. Guardai domingos e festa. Então tiraram o 4º mandamento, em seu lugar puseram domingo. Ora,
Pois, como diz os portugueses, se segunda-feira é o dia segundo da semana, qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Segunda-feira é o segundo dia da semana. Qual que é o primeiro? Não é preciso dizer que é o domingo, né? Então tiraram o mandamento do sábado, puseram a guarda do domingo. Aqui o quinto mandamento, até que tá aqui, o quarto mandamento aqui é honra teu pai e tua mãe. Então o quarto mandamento, segundo Êxodo 20, certo? É não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois aqui vem o quinto mandamento, não matarás. Está tudo errado. Aqui vem o sexto, não pecar contra a castidade. Desculpa a minha cara, não pecar contra a castidade. Já viu esse mandamento na Bíblia? Já viram? Eu nunca vi. E ninguém vai ver. Aqui diz respeito ao papado. Não pecar. Os padres são castos, né? Não se casam. Ao passo que a Bíblia diz lá em Timóteo, convém que o bispo seja casado, esposo de uma só mulher, que tenha os seus filhos sob os seus cuidados, porque como é que um sacerdote solteiro vai saber dar conselhos para um homem ou uma mulher se ele que não tem experiência? Porque na teoria é bonito, mas na prática é diferente, né? E aí, irmãos, vamos seguindo aqui. O sexto mandamento, já disse, é não pecar contra a castidade. O sétimo é não furtar. Na Bíblia é diferente. Não é? É totalmente diferente. E depois, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora é que vem. Para poder suprir aquele mandamento, ele rachou o 10º em 2. Olha aqui que fala. Não desejar a mulher do próximo. Que astúcia tremenda! E depois fala aqui, não cobiçarás coisas alheias. Ora, pois, você já viu isso? Pegou-se os 10 mandamentos, dividiu em 2. Para cobrir a falta do outro. Perceberam a visão que Daniel teve? Chifre para cá, chifre para lá, bode para cá, entendeu? Para chegar nisso aqui, ó. É uma metáfora, é uma figura de linguagem, mas que tem muito valor, porque as pessoas de pouco entendimento, sem maltratar, não vai entender essas coisas. A não ser aquelas pessoas que dedicam, que são sinceras a Deus, poderão entender, porque muitas pessoas leem esse texto. Muitas pessoas leem esse texto, mas não têm a compreensão correta. Vou ficando por aqui. E o próximo estudo... falta uma coisa aqui importante. Fala que esse poder da ponta pequena, ele estaria no comando como esteve um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como é que se calcula isso? Um tempo é um ano. 2 tempos, 2 anos. Com 1 são 3. Mais meio tempo dá 1260 dias. Em profecia, um dia quer dizer um ano. Então, esse poder aí, ele fez tanta coisa errada desde o ano 538, olha aqui para mim, desde o ano 538 até o ano 798, quando o Papa foi preso em Avignon. Falei direitinho? É isso mesmo. 29 minutos e 30 segundos. Vou ficando por aqui, mas o Walter Silva volta logo.